Bom, quando a gente fala em formação de carteira de investimento, logo vem um sininho, né, que vai falar, poxa, eu vou falar de um investimento específico, né, se é renda fixa, quais são os ativos, renda variável, mas não é nada disso, tá, pessoal? Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, sou sócio do Vista, planejador financeiro CFP há mais de 10 anos. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto muito interessante, muito abordado no mercado, que é qual é a melhor forma de você montar uma carteira de investimento, de você mostrar para o seu cliente qual é a melhor metodologia de formação de carteira de investimento que tem no mercado. Eu não vou falar para vocês aqui sobre partes técnicas, tá? De como montar a carteira de investimento, de qual ativo você vai alocar, mas sim eu vou falar sobre uma filosofia, uma forma diferente de que você pode mostrar para o seu cliente o porquê que esse formato de formação de carteira de investimento é bem mais importante e relevante do que é abordado no mercado. Mas antes disso, compartilhe o nosso canal, segue ele aqui. É muito importante que você continue compartilhando com as pessoas que você acha que podem se beneficiar. É muito importante para que a carreira do planejador financeiro continue em evidência e aparecendo cada vez mais para mais pessoas. Bom, quando a gente fala em formação de carteira de investimento, logo vem um sininho, né, que vai falar, poxa, eu vou falar de um investimento específico, né, se é renda fixa, quais são os ativos, renda variável, mas não é nada disso, tá, pessoal? Eu quero abordar com vocês uma filosofia, uma forma de construir uma carteira de investimento que basicamente, ao meu ver, são duas formas bem distintas. Uma é abordada por 80 a 90% do mercado financeiro como um todo, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a outra, ela é muito mais personalizada, muito mais específica e potencialmente ela faz com que quem está vendendo investimentos fique com menos dinheiro no bolso. Então talvez seja por isso que a gente acaba percebendo que é menos utilizada no mercado do que outras. Bom, vou falar primeiro da forma de montar carteira de investimento, que é de acordo com o perfil do investidor. Então, basicamente, todos os bancos e corretoras que você vê no mercado, eles abordam o cliente para que ele faça um perfil do investidor. Após responder uma série de perguntas, um questionário às vezes bem amplo, o questionário vai dizer se aquele cliente tem um perfil conservador, moderado, agressivo. Muitas vezes essa nomenclatura ela tem cada vez mais formas diferentes de ser apresentada para o cliente, mas de um modo geral, essa forma de montar carteira de investimento, ela pega um questionário que o seu cliente tem que responder, perguntando muitas vezes se ele está disposto a perder dinheiro ou em quanto tempo ele está disposto a recuperar, qual é a aversão a risco dele, enfim. É um questionário que muitas vezes não é justo, porque não demonstra para o cliente o real risco dos investimentos e o real risco do que aquele tipo de investimento pode trazer. De um outro lado, então assim, a gente vai falar sobre o perfil do investidor e a gente vai falar sobre vou falar o termo em inglês primeiro, que chama Goal-Based Investment ou Goal-Based Investing, que a gente pode falar que é o perfil do objetivo, certo? Então, de um lado a gente tem o perfil do investidor, de outro lado a gente tem o perfil do objetivo, ou Goal-Based Investing. Esse outro formato é a forma de você montar uma carteira de investimento que seja voltada para o objetivo de vida do seu cliente, para os objetivos, não só um, mas todos os objetivos de vida. Daqui a pouco eu vou mostrar como que isso pode ser um grande diferencial para que você, planejador financeiro, demonstre para o seu cliente que você não é um vendedor, que você de fato está preocupado com o retorno, com a rentabilidade e com a carteira de investimento dele. Bom, voltando para o primeiro formato, né, de formação de carteira de investimento, que é com base no perfil do investidor, os bancos e as corretoras fazem esse tipo de questionário por dois objetivos. Primeiro, é para que eles se protejam em termos jurídicos, tá? Então a gente fala que isso é uma... Como é que é o nome? Peraí que eu vou lembrar o nome. Isso é chamado de liability, né, em termos jurídicos, né, do mercado americano, que é uma forma do banco e a corretora se proteger de eventuais, né, rentabilidade negativa do investimento e que o cliente depois venha reclamar. Ou seja, o cliente vai muitas vezes preencher um questionário que ele não faz a menor ideia, não sabe como responder, e se caso, né, ele perca dinheiro, o banco, a corretora não vai assumir aquele prejuízo, obviamente, porque o cliente, ele respondeu que aquele perfil dele, o perfil do investidor dele, era mais arriscado, então ele estava ciente daquilo tudo. Então é por isso que muitas vezes, quando o seu cliente vai tentar fazer um investimento e a corretora não permite, ou o banco não permite, o perfil do investidor está como conservador, mas ele está tentando fazer um investimento agressivo. O banco, a corretora pede que você atualize. Por quê? Porque juridicamente ele precisa se proteger disso. É importante que eles façam isso para não terem risco jurídico depois. Então esse é o primeiro motivo, né, pelo qual os bancos e corretoras usam o perfil do investidor, para se proteger juridicamente de eventuais processos no futuro por uma má formação de carteira. O segundo objetivo é que com isso os bancos conseguem muitas vezes automatizar, criar para os assessores, para os gerentes, carteiras padronizadas de acordo com o perfil do cliente. E o que o banco faz? O banco aproveita para oferecer para o cliente carteiras que são montadas e muitas vezes com investimentos que são rentáveis para o banco.
Ou seja, um investimento bom para o banco ou para a corretora e não necessariamente para o cliente. Então, com isso, o bancos e corretoras oferecem produtos que estejam com alto retorno para eles e fazem com que o cliente se encaixe naquele perfil específico para que aquela venda seja muito mais fácil de ser feita. Ou seja, o gerente de banco, o assessor vai ligar falando assim, olha, tem esses investimentos aqui são de acordo com o perfil que você respondeu. Então fica muito mais fácil, fica tudo dentro de uma caixinha, o cliente fica muito mais vulnerável, né, a aceitar aquela proposta, porque é uma coisa que, poxa, se você é conservador, está aqui a sua carteira de investimento. Se você é moderado, está aqui a sua carteira de investimento. Mas qual que é o problema disso? Os bancos e corretoras aproveitam para fazer muito giro dessa carteira, ou seja, fazem com que daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses tenha uma outra proposta para que o cliente mude os investimentos. E quanto mais o cliente movimentar os seus investimentos dentro de uma corretora, mais os bancos e corretoras vão ganhar com isso. Por quê? Porque as ofertas de produtos elas variam muito, tem hora que um produto está pagando mais, outro está pagando menos. Então os bancos eles buscam fazer essa rotatividade alta, ou também aproveitar de fatores externos, né, como questões políticas, ou questões econômicas, ou até mesmo questões internacionais, para justificar aquela movimentação de carteira que ele está fazendo com o seu cliente. Então, ao meu ver, somente montar uma carteira baseada no perfil do investidor pode fazer com que o seu cliente ele esteja com investimentos desalinhados com os objetivos de vida dele, que o seu cliente possa estar pagando altas taxas para o banco e para a corretora e que o seu cliente ele possa estar insatisfeito com a rentabilidade dos investimentos. Por quê? Porque não necessariamente, eu não acredito nisso, né, com toda sinceridade, aquele questionário vai refletir necessariamente o perfil do seu investidor, porque na verdade eu sou muito mais aderente à segunda opção, que é você montar uma carteira baseada nos seus objetivos. Bom, vamos lá, mas como é que funciona isso, né? Você montar uma carteira baseada nos seus objetivos, você não vai olhar especificamente para qual é o melhor ativo do momento, se tal ativo está rendendo mais um do que outro. Óbvio que isso é importante, mas isso é uma análise posterior, é uma análise depois que você cria toda a sua carteira baseada nos seus objetivos, aí sim você vai poder comparar ativos e ver qual é o melhor que se encaixa dentro da sua carteira de investimento, a carteira de investimento do seu cliente. Então vamos parar para pensar, se o seu cliente quer aplicar para um fundo de emergência, um fundo reserva, ele vai precisar de ativos com liquidez, correto? Que estejam disponíveis, porque caso aconteça alguma coisa, aquele dinheiro tem que estar disponível para o seu cliente. Ou seja, tem ativos no mercado que tem que ter liquidez, que precisam estar disponíveis para o cliente utilizar. Ou seja, se ele estiver fazendo toda a reserva de emergência dele em ativos que não tem liquidez ou que o prazo é de longo prazo, está errado, está fora do perfil de investimento daquele objetivo específico. Agora, vamos dizer que você tem um cliente que tem todos os ativos de longo prazo e não tem nada com liquidez. Por quê? Porque ele tem uma carteira buscando máxima rentabilidade e aí acabou que ele montou uma carteira baseada no perfil do investidor dele, que montou toda ela em ativos de longo prazo. Mas ele não tem a reserva de emergência dele totalmente montada. Então o que ele teria que fazer? Ele teria que ver, poxa, quanto que eu preciso para minha reserva de emergência, qual é o perfil dessa minha reserva de emergência, e aí sim eu preciso colocar ativos com liquidez baseado nesse objetivo específico. Vamos pegar um outro exemplo. Digamos que você tem clareza, porque você tem um bom planejamento, porque o seu cliente tem um bom planejamento, ele só vai poder trocar o carro daqui a 3 anos ou 4 anos, certo? Então, você sabe que o seu cliente não vai precisar desse dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos, porque ele é um cliente bem planejado, ele conhece as suas prioridades. Então, esse tipo de investimento daqui a 3, 4 anos, você também pode escolher ativos que não necessariamente têm uma liquidez imediata. Aí sim você pode buscar, baseado no perfil do objetivo troca do carro daqui a 3, 4 anos, ativos que façam mais sentido. Então, de novo, se você também tem um cliente que está com tudo em liquidez, mas ele tem objetivos de médio e longo prazo, muito provavelmente você pode mostrar para ele que através de um planejamento mais robusto, falando para ele que se ele conhecer mais a fundo cada um dos objetivos de vida dele, ele vai conseguir fazer uma alocação muito mais consciente para os objetivos dele. E aí, pegando mais um exemplo, o cliente tem um objetivo para aposentadoria de longo prazo também, daqui a 20 anos, 30 anos, e também está com todos os ativos com liquidez, com perfis de investimento muito mais de curto prazo. Também, de acordo com os objetivos do cliente, você vai conseguir demonstrar para ele que ele pode também alocar ativos um pouco mais de longo prazo. Vai ser muito mais fácil você mostrar para ele e justificar que esses ativos fazem muito mais sentido. Ah, Léo, mas e o cliente decidiu usar o dinheiro da aposentadoria para a reserva ou então da reserva para trocar de carro, se ele começar a trocar, né, o direcionamento do dinheiro. É aí que entra o planejamento financeiro pessoal. Se você faz um planejamento financeiro pessoal usando um método, usando tecnologia, ensinando o cliente a tomar uma decisão, montar uma carteira de investimento com ele baseada nos objetivos vai ser muito mais fácil. O seu cliente vai entender e ele não vai trocar o dinheiro de um objetivo mais importante por um menos importante, porque ele tem clareza das prioridades, ele sabe qual é o caminho que ele quer seguir. Então você pode aprender uma metodologia usando tecnologia para ensinar isso para o seu cliente, para ser um profissional que se difere do que o mercado financeiro faz. Então aproveitem, usem bastante
o perfil do objetivo, o perfil especificamente de cada objetivo que o seu cliente tem. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acompanhe o nosso canal e até a próxima.